Seguimos no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Nesta sexta-feira, você vai deixando o seu like aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bora falar de seleção brasileira? Porque amanhã tem, nos embalos de sábado à noite, às 21h30, o primeiro teste, o primeiro amistoso preparatório do Brasil contra o México antes da Copa América. A delegação que desembarcou na tarde desta quinta em College Station, no Texas, onde vai enfrentar o México neste sábado. O técnico Dorival Júnior decidiu utilizar duas escalações diferentes nos amistosos contra México e Estados Unidos. No primeiro, já neste sábado, os principais jogadores serão preservados. Já no segundo, que acontece na quarta-feira, a formação será mais parecida com a data FIFA de março, quando o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. Os atletas foram comunicados da decisão na quinta-feira e ainda sem esboçar uma escalação inicial, nós temos aqui uma prévia dos colegas que estão cobrindo a seleção brasileira, que acompanham a seleção, que estava em Orlando, nos Estados Unidos, agora já chegou no Texas para enfrentar o México. Mas o Brasil deve ir a campo, com nomes como Guilherme Arana, Ian Couto, Bremer, Pepe, Gabriel Martinelli, entre outros jogadores que não têm assim esse status de titular, vão ganhar oportunidades contra o México. A seleção que estreia na Copa América no dia 24 de junho contra a Costa Rica em Los Angeles. Será que a gente pode ver, por exemplo, o Endrick como titular? É um desses jogadores que pode pintar nessa escalação do Dorival Júnior, mas é um Brasil, em tese, preservando alguns dos seus principais jogadores. Bruno Prado, a expectativa para esse Brasil e México neste sábado às 21h30. Bruno. O Dorival está chegando agora, vai ser o terceiro jogo dele, então ele também vai observar os jogadores. Claro que ele conhece os jogadores, já viu jogar, já trabalhou com alguns, mas é diferente de um trabalho, de formar um time, de observar o cara no dia a dia com ele, nesse período agora que vai ter mais longo com os atletas, e também é o final de temporada na Europa, né? Tem muito jogador que está desgastado, então não tem por que forçar todo mundo, é um amistoso, uma preparação, então ele vai poder observar outros jogadores e vai descansar alguns que precisam. O México tomou 4-0 do Uruguai outro dia, num amistoso, nessa semana, né? Uma seleção que não vem bem, até nesse ciclo pós-Copa do Mundo já trocou de treinador, né? O atual treinador, ele era um interino, acabou ficando. Então a seleção mexicana não vive um grande momento, mas independente disso, é um início de trabalho do Dorival que serve para ele observar, testar opções, testar nomes, testar maneiras de jogar. E na Copa América ele vai ter uma oportunidade pela primeira vez de disputar uma competição e aí depois da Copa América acredito que ele terá uma base para a sequência do trabalho dele, já que no segundo semestre tem eliminatória. É claro que o Brasil não tem como ficar fora da Copa de 26, são 6 vagas e uma 7ª na repescagem de 10, mas o Brasil está mal na eliminatória, né? Não vai ficar fora, mas ficar em sexto, em quinto, também não é uma coisa boa, vai gerar uma pressão no trabalho dele mesmo, então é importante também recuperar rapidamente na eliminatória. De volta à Rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta sexta-feira falando de seleção, porque amanhã tem Brasil e México às 21h30 com transmissão da Jovem Pan pelas ondas do rádio, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o Nilson César, José Manuel de Barros, Mauro César Pereira, falando aqui de seleção, Dorival Júnior, que promete um time misto. Promete preservar os principais jogadores da seleção brasileira contra o México. É o Dorival rodando o elenco, tentando ganhar alguma alternativa nova para a Copa América? O que você pensa, Mauro César Pereira, sobre esse Brasil que deve ter Guilherme Arana, Ian Couto, Bremer, Pepe e Gabriel Martinelli, entre outros nomes que podem ganhar uma chance amanhã contra o México, Mauro? Eu penso assim, será que é possível encontrar alguma coisa mais desinteressante do que Brasil e México, Brasil reserva? Eu não consigo encontrar. Algo tão desinteressante, algo tão broxante. Não tem Max Viril que dê jeito num jogo desse aí. Vou te contar, irmão. Não foi o Max Viril que passou aqui agora? Tomou, verdade, subiu. Verdade. Esse não tem Max Viril que dê jeito. Brasil e México, Brasil reserva, sábado, 9h30. Lamento que Série B é domingo. Segundo jogo, Dallas e Boston é domingo. Podia ser amanhã. Que aí na hora do jogo, né? Ontem foi um vareio do Boston, inclusive, do Boston Celtics. Eu veria a NBA, sei lá, de repente uma série, friozinho, sábado, um vinhozinho ali, vendo uma série, um filmezinho, acho que é melhor, né? Porque, não dá, né, gente? Não dá. Esses jogos de seleção brasileira são muito chatos. A Copa América, pelo menos, vale alguma coisa, vale 3 pontos, classifica alguns, vai disputar alguma coisa no final. Agora, esses amistosos, pelo amor de Deus, é um negócio de... É desanimador isso aí. Ainda mais time reserva ainda, né?
Porque assim, uma coisa é o Endrick, é uma atração legal, ver se vem o Endrick com o Vinícius, com o Rodrigo, com os principais jogadores. Sim. O outro é o Endrick jogando com os caras que são os reservas, que não tem conjunto nenhum. Então, e o México, como lembrou que o Bruno tomou uma tabancada de 4-0, Darwin Nunes fez 3 gols. O Uruguai deitou e rolou. Não jogou nem o De La Cruz, nem o Arrascaeta, né? Que não são, no caso, o Arrascaeta nem titular é do Uruguai, mas o De La Cruz não jogou de saída. Então, tudo bem. Vai rolar o jogo. Boa sorte pro Nilson, que vai narrar essa partida emocionante. O Nilson vai transformar a peleja numa peleja emocionante, com todo o seu talento. Mas não dá, né, cara? Brasil, reserva e México é dose para javali furioso, né, cara? Negócio que... E para o campeonato agora, né? Putz. Nilson César... E agora, assim, já que o campeonato não vai parar por conta desses jogos mequetrefes aí, Copa América mequetrefe também, então pelo menos podia, né, ter jogo agora. Nem isso tem. Os jogos atrasados. Tem o Inter no sábado, nem o Grêmio. Bem mais interessante. Aliás, o Inter acho que é na hora do jogo do Brasil, não? É à noite. O Grêmio não tem no seu horário. Deixa eu ver aqui. Os dois jogam a vida nas competições da Conmebol. Amanhã é o mesmo horário do Brasil. Pois pronto, Internacional e Delfim. Então, eu prefiro Internacional e Delfim. E o Grêmio enfrenta o Estudiantes às 19. Então, rodada dupla de Grenal. Bem melhor do que Brasil e México. Pronto, muito então melhor. Eu vou assistir os jogos dos gaúchos e acompanhar a possível classificação do Grêmio, que é importante até a colocação, né? Porque define aí quem vai cruzar, se cruza com o brasileiro ou não. E o Internacional, que estava com o pé fora da competição depois da derrota para o Belgrano, agora tem a chance, pelo menos, de jogar numa repescagem. O que é complicado para o Inter também, né? Vai ter que fazer mais 2 jogos, já tem um jogo atrasado, mas enfim. Se vencer o seu jogo contra o Delfim, ele continua vivo na competição, que é a Copa Sul-Americana. Para mim, bem mais interessante do que esse Brasil e México aí que... Dorival, no time reserva ainda não dá. Na Copa América a gente se fala, Dorival. Os nossos guerreiros amanhã: Nilson César, Piperno, Daniel Lian, Guilherme Silva, Vanderlei Nogueira e PH Sperber, hein? Vão estar na cobertura de Brasil e México. Muita emoção. E é claro que tá tendo os resultados. O Vanderlei me ligou, já é 6 da manhã, para ficar ansioso para esse jogo. Imagina. Ele não vê a hora. Ele vai torcer pro Brasil. Vai torcer pro Brasil como nunca. Da seleção, tudo. Ele vem com tudo. Ele tá animado. Eufórico mesmo. Sexta-feira, 6 da manhã, já estava preocupado com o jogo sábado à noite. Em dia de seleção ele fica mais eufórico. Até buzina no trânsito, se for necessário, para comemorar a vitória da seleção brasileira na volta para casa depois do jogo. José Manuel, faltou você comentar a seleção brasileira contra o México às 21h30. Brasil que tem o México, na quarta-feira os Estados Unidos, 2 amistosos antes da Copa América, mas já nesse primeiro jogo o Dorival não promete força máxima, não promete uma escalação, com Vinícius Júnior, com Rodrigo, com Endrick, é o ataque que a gente imagina da seleção brasileira com esse trio, né, Zé? Sem dúvida. Imagino que haja alguma avaliação física que leve o Dorival Júnior a escalar. Ele só teve 2 amistosos até agora comandando a seleção brasileira, com pouco tempo de treinamento. O Brasil só vai estrear dia 24, né? Sim. Joga amistosamente dia 8, dia 12. Depois tem aí 12 dias ainda para a estreia da seleção brasileira na Copa América. Talvez ele faça testes nos amistosos e monte a seleção para a Copa América nesses 12 dias antes da estreia. O natural seria ele definir um time titular e aproveitar esses amistosos para entrosar ainda mais o time, para ter um time, para montar um time base, né? Já que nos outros 2 amistosos, vários jogadores estavam ausentes por problema de contusão. Mas talvez, final de temporada no futebol europeu, ele esteja avaliando aquele jogador mais desgastado, colocar menos em campo agora. No segundo jogo, já depois de alguns dias, já incorporados à seleção brasileira, ao grupo da seleção brasileira nos Estados Unidos, aí ele coloca em campo uma seleção mais parecida com aquela que vai estrear na competição, na Copa América. Os amistosos servem um pouco para isso, para testes do Dorival e também para melhorar um pouco o entrosamento. De repente ele... que eu não sei, muita gente pede o Bremer, mas ele só convoca depois, ou quando abre mais 3 vagas na convocação, como o caso, ou mesmo quando tivemos contusões nas datas FIFA, nos amistosos passados, ele não chamava, demorava para chamar, enfim. Brasil e México, o horário não ajuda em nada num sábado à noite para a gente, mas para o Dorival, imagino que seja importante também para adaptação ao tamanho dos campos lá, que
serão utilizados na Copa América com dimensões menores em relação aos gramados que a seleção brasileira ou os clubes na Europa, no Brasil, estão acostumados a jogar. Agora, tem que ter Endrick no time ali, né? Que é, para nós aqui, continua sendo uma grande atração. Ok, Rodrigo e Vini Júnior, que acabaram de decidir a Champions League agora, de repente precisam de um pouco mais de descanso, a gente entende, né? Mas, pelo menos o Endrick a gente gostaria de ver em campo. Ian Couto é interessante, um teste ali na lateral, o titular é o Danilo, mas ele é uma opção também à seleção brasileira, diferente, com características bem diferentes em relação ao Danilo. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana também merece ser testado, de repente pode, no decorrer da competição, até ganhar posição na lateral esquerda do Brasil, porque diferentemente dos amistosos, em que o Alexandro era um jogador acostumado, inclusive, a enfrentar o Saka, no caso do jogo da seleção da Inglaterra, tinha experiência europeia de vários anos jogando lá, e também havia enfrentado num espaço muito curto, né, recentemente, o Saka, que deveria jogar ali no lado direito no ataque da seleção inglesa. Agora é uma situação um pouco diferente, acho que ele merece uma oportunidade. Mas eu não sei se ele vai sair muito da base, pelo menos os principais jogadores, em relação ao que a gente viu contra os jogos contra a Inglaterra e contra a seleção da Espanha, excetuando aqueles jogadores que só entraram porque os titulares estavam contundidos. É a terceira convocação do Endrick, que ganhou a camisa 9 da seleção brasileira, a camisa 9 que nas últimas convocações foi do João Pedro, né? Do Brighton. João Pedro vestiu a camisa 9 e chegou a ser também do Richarlison. Richarlison vestiu a 9, depois João Pedro, agora o Endrick ganha a camisa 9. O Rodrigo segue utilizando a 10 na ausência do Neymar. E a gente espera essa seleção brasileira, quem sabe com o Endrick, Bruno Prado. O Endrick podendo iniciar no 11 inicial, mas é aquilo que o Mauro comentou. O Endrick com o time reserva, time misto da seleção, uma coisa. A gente queria ver o Endrick com o Vini, com o Rodrigo, até imaginando que pode ser o futuro do Real Madrid. Mas tá aí a informação, o Endrick, o novo camisa 9 da seleção brasileira. E vai ter um momento que ele vai jogar com o Vinícius e o Rodrigo, pode ser na Copa América mesmo, acho que é o melhor ataque que o Brasil tem ali à disposição entre esses convocados. Nos amistosos com Inglaterra e Espanha jogou o Rafinha, não jogou o Endrick como titular. O Endrick entrou nos 2 jogos e fez gol nos 2 jogos. Mas eu imagino que em algum momento o Dorival vai colocar, né? Tem mais um amistoso contra os Estados Unidos, talvez ali ele coloque um time mais próximo do titular. E aí vamos ver qual é a intenção dele, como ele pretende montar o ataque, né? O Rafinha nos jogos contra Inglaterra e Espanha, sem a bola, era o atacante que mais se sacrificava, que mais vinha, ele fechava o lado direito. Vamos ver se o Dorival joga de outra maneira, e acho que tem que tentar jogar com o Rodrigo, Vini e Endrick, e claro que é possível jogar com os 3, e acho que vai acontecer em determinado momento, né? O Endrick é um garoto de um potencial enorme, que vai para o Real Madrid depois da Copa América, e essa oportunidade vai aparecer. São 2 jogos amistosos, e na Copa América, se for até o final, são mais 6. Então o Dorival Júnior tem agora uma chance de realmente consolidar. Deve jogar o Martinelli também amanhã, né? Sim. É uma possibilidade. Que é um jogador muito bom também, que é um jogador do Arsenal, um jogador que na seleção, quando teve oportunidade, aproveitou. Ele não teve tantas assim, apesar de ter ido para a Copa do Mundo, mas sempre que entrou muito tranquilo, muito à vontade com a camisa da seleção. Então, acho que em algum momento esse trio, nesse período aí de Copa América, vai ser utilizado. Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. É neste sábado, às 21h30, a narração do Nilson César aqui na Jovem Pan para Brasil e México, e nós vamos acompanhar com o plantão esportivo da Jovem Pan com o Guilherme Silva os jogos de Grêmio e Internacional.